Exemplo 1. Se eu considerar a função f de xy igual a ln de x mais y, determinar o polinômio de Taylor de ordem 1 da função f em torno do ponto meio, meio. Então vamos lá. Para determinar o polinômio de Taylor de ordem 1, eu preciso das derivadas de primeira ordem, né? Então, quem é a derivada da f com relação a x em um ponto xy qualquer? Vamos lá. Então, eu vou derivar ln. Derivada do ln é 1 sobre o elemento que está lá dentro. Então, 1 sobre, como ele está avaliado em x mais y, vai ser x mais y, vezes a derivada do que está lá dentro. Derivada de x em x é 1. Derivada de y em x é 0, porque o y é constante em x. Tá? Então, essa aqui mesmo. E a derivada da f com relação a y no xy vai dar quanto? Vai dar a derivada do ln, vai ser 1 sobre o que está lá dentro, vezes a derivada do que está lá dentro, em relação a y. Derivada de x em relação a y, 0. Derivada de y em relação a y, 1. Tá? Então é só esse aqui mesmo. Ok? Muito bem. Agora, o que eu preciso fazer? Então, quem é o P1 de xy? O P1 de xy ele é f do ponto, então de meio, meio, mais a derivada da f com relação a x no ponto, meio, meio. Como eu derivei em x, vai ser uma cópia de x menos o ponto, né? X menos o x do ponto. Tá? Mais a derivada da f com relação a y no ponto, né? Então meio, meio, vezes, como eu derivei em y, eu tenho que ter uma cópia de y menos o y do ponto. Ok, então esse é o P1. Então vamos lá, avaliando agora. Se eu faço então meio mais meio, quanto que dá meio mais meio? 1, ln de 1. Então aqui vai ficar ln de 1 mais derivada da f com relação a x avaliado no meio, meio. Então vai ficar 1 sobre meio mais meio. Meio mais meio é 1. 1 sobre 1, 1. Vezes x menos meio. Mais. Agora aqui, derivada da f com relação a y avaliado no meio, meio. Então vai ficar 1 sobre meio mais meio. Meio mais meio dá 1. 1 sobre 1, 1. Então 1 vezes y menos meio. Agora, quem é ln de 1? Bom, se eu tenho, só para a gente pensar aqui e justificar, se eu tenho que y é ln de x, se eu passar o ln para o outro lado, isolando o x, eu tenho que multiplicar eu tenho que aplicar a inversa, não é? Quem é a inversa do ln? É a exponencial. Então, a exponencial de y é a exponencial de ln de x, correto? Porque y é ln de x. Mas a exponencial do ln é a identidade, porque uma é inversa da outra. Então, isso dá o próprio x. Então, se o y é ln de x, então o x é e elevado a y. É a exponencial de y. Tá bom? Então, eu quero saber quem é o ln de 1, por exemplo. Então, vai ser um y de tal forma que o 1 é a exponencial em y. Então, que y que eu coloco aqui para que a exponencial seja 1? Exatamente 0, né? Por quê? Porque todo número elevado a 0 é 1. Tá? Então, quanto vale o ln de 1? Isso aqui vale 0. Então, isso aqui é 0. Então, não tem essa parte. Então, isso aqui vai ficar x menos meio mais y menos meio. Juntando, então, vai ficar x mais y menos 1. Então, esse aqui é exatamente o polinômio de Taylor de ordem 1. Então, é uma primeira aproximação para a minha função ln de x mais y. Note que é uma função nada simples de trabalhar, né, com ln. Não é tão simples. Eu posso trabalhar, então, usando esse polinômio. Tá? Em torno, é claro, do ponto meio, meio. Tá? É uma boa aproximação. Esse aqui é uma boa aproximação da função no ponto meio, meio. Tá? É uma primeira aproximação, né? Então, ela comete um erro, né? A gente vai ver agora o polinômio de ordem 2. O polinômio de ordem 2 vai fazer uma nova aproximação, que vai ser melhor do que essa, porque vai contar com essa mais outros termos, tá? Vai ser uma aproximação melhor. Então, vamos ver. Aqui, então, a gente já chegou, então, que P1 de xy
é x mais y menos 1. Então como fica agora se eu pensar em determinar o polinômio de ordem 2 da função em torno do meio meio? Né? A gente vai precisar do polinômio de ordem 1, né? Porque o P2 é o P1 mais os termos de ordem que levam as derivadas de ordem 2. Então quem é P2? Para trabalhar com P2 eu preciso das derivadas até a ordem 2. Então eu preciso calcular elas. Lembrando que as derivadas da f com relação a x em xy é igual a 1 sobre x mais y, que é exatamente a derivada da f com relação a y no xy. Tá? Então, quem é a derivada segunda da f com relação a x em xy? Então eu vou derivar essa função. Quem é essa função? Essa função ela é x mais y. Como x mais y está no denominador, é x mais y elevado a menos 1. Então, quem é a derivada? Né? Eu estou derivando essa função. Isso aqui é uma potência. Derivar a potência, então, cai a potência. Então vai ficar menos 1 vezes x mais y elevado a menos 1, ou seja, menos 2. Tá? Vezes a derivada do que está lá dentro, tá? Que é x mais y. Eu estou derivando em relação a x, tá? Porque aqui eu estou derivando duas vezes em relação a x. Uma vez já está aqui, agora eu tenho que derivar de novo. Então, ou seja, eu tenho que derivar em relação a x essa aqui. Se eu derivo com relação a x essa aqui, opa, deixa eu escrever aqui, ó, derivada com relação a x. Tá? Se eu derivo com relação a x, então vai derivar a potência, então cai menos 1 lá, subtrai 1 no expoente, vezes a derivada do que está lá dentro. Derivada de x em x, 1. Derivada de y em x, 0. Tá? Então aqui vezes 1. Então, ou seja, isso é 1 menos 1. Aqui x mais y é elevado a menos 2, então vai jogar para baixo. Então menos 1 sobre x mais y ao quadrado. Tá? Então esse daqui é menos 1 sobre x mais y ao quadrado. Tá? Que é a mesma coisa que a derivada em y. Se a gente observar o seguinte, ó, se eu pego e derivo duas vezes em y, né, então, ou seja, a derivada segunda da f com relação a y é a mesma coisa. Por quê? Porque se eu derivo uma vez, dá essa função, que é exatamente essa. E aí eu vou querer derivar de novo em relação a y. Então, como que vai ser essa derivada agora com relação a y? É a derivada de uma potência. Então, cai o menos 1 na frente, vezes a derivada, vezes a função, né, elevado a menos 1, que é menos 2, vezes a derivada do que está lá dentro. Derivada de x em y, 0. Derivada de y em y, 1. Então, dá a mesma coisa. Tá? Agora, e a derivada mista? Né? Vamos ver as derivadas mistas, o que acontece. Então, pessoal, vamos lá. Então, a derivada segunda da f com relação a x e y em xy. Então, aqui eu vou derivar em relação a y primeiro, que é exatamente essa função, e aí eu vou derivar em relação a x. Mas a gente já derivou essa função em relação a x. Deu exatamente isso. Então, elas são todas iguais. Tá? Que vai ser igual a outra derivada mista, né? Que é a derivada da f com relação a y, x no ponto xy. Tá? Por quê? Essa aqui eu pego a função, derivo com relação a x. Vou obter isso aqui. E aí eu derivo isso aqui com relação a y. A gente já viu como que deriva isso aqui em relação a y. Dá exatamente a mesma coisa. Então aqui todas as derivadas de segunda ordem vão ser iguais. Tá? Muito bem. Então, qual vai ser esse valor? Então, quem é a derivada segunda da f com relação a x no ponto meio, né? Que vai coincidir com todas as outras aqui. Vai ser menos 1 sobre meio mais meio ao quadrado. Meio mais meio é 1. 1 ao quadrado, 1. Então, isso é menos 1. Então, todas aqui, quando eu avalio no ponto meio, vai dar menos 1. Então, quem vai ser o polinômio de segunda ordem da função em torno do ponto meio? Vai ser o P1, né? Mais o P1 da função, mais meio, vezes a derivada segunda da f com relação a x no ponto, né, meio,
vezes, como foi duas vezes em x, então tem que ter duas cópias de x menos o x do ponto. Mais duas cópias, né, da derivada mista no ponto meio, meio, vezes x menos meio, y menos meio. E mais a derivada segunda da f com relação a y no ponto meio, meio. E como derivei em duas vezes, então vai ser duas cópias de y menos meio. Ok? Então essa parte aqui que a gente tem que calcular. Bom, o P1 a gente já calculou, então isso é x mais y menos 1. Ok, mais meio. Vamos lá. Quem é a derivada segunda da f em x aplicado no meio, meio? É menos 1. Então esse aqui é menos 1. Então menos 1 vezes x menos meio ao quadrado. Mais duas vezes. Quem é a derivada mista? A derivada mista vai ser igual à derivada segunda em x, que vai ser menos 1. Então é 2 vezes menos 1 vezes x menos meio, y menos meio. Mais. E a derivada segunda da f com relação a y, né, no ponto meio, meio, vai coincidir também, que é menos 1. Então, menos 1 vezes y menos meio ao quadrado. Tá? Então, agora é só simplificar. Bom, podemos apagar aqui o P1, que a gente só usou para recordar aqui. Então, desenvolvendo, isso é x mais y menos 1 mais... Agora, distribui o meio aqui. Então, vai ficar... Não, deixa o meio aqui ainda, vamos desenvolver ali dentro ainda, primeiro. Então vamos lá. Então esse aqui é o quadrado, então vai ficar menos primeiro ao quadrado, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Ok? Vamos dar esse polinômio aqui, desenvolvendo. Agora aqui, menos 2 vezes x dá xy, menos meio x menos meio y, tá? E aqui mais 1/4. E aqui, menos y ao quadrado, quadrado primeiro, duas vezes o segundo o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Então vamos lá, vamos desenvolver aqui. Então isso dá x mais y menos 1. Agora, então vou aplicar aqui o meio, né? Não, o meio ainda vou deixar, calma aí. Vamos lá, meio. Aqui então vai ficar menos x ao quadrado mais x menos 1/4. Agora aqui, menos 2xy, menos com menos mais, 2 dividido por 2, x. Então, menos com menos mais, 2 dividido por 2, 1, dá próprio y. Menos com mais menos, 2 dividido por 4, dá meio. Agora aqui, menos y ao quadrado, menos com menos mais, y, menos com mais menos 1/4. Muito bem. Agora, o que eu posso observar aqui, ó? Tá. Então, posso cancelar alguma coisa aqui? Não, né? Só dá para juntar, né? Então, aqui vai ficar x mais y menos 1 mais meio. Bom, vamos juntar então. Menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, o que tem quadrado primeiro, vamos colocar aqui para frente. Então, este e esse. O que tem x? Então, aqui, opa, tem um de x quadrado. Então, menos de xy, né? De xy. De grau 2 também. Agora, o que tem x? Tem 1, 2, só 2, né? Então, mais 2x. E o que tem y? 1, 2. Então, mais 2y. Agora, o que é constante? Então, menos 1/4 com menos 1/4 dá menos meio. Com menos meio, vai ficar menos 1. Ok, pessoal? Bom, então para continuar aqui a exemplificar, eu vou apagar aqui em cima.
Então vamos lá. Agora então vai ficar primeiro os de grau 2. Então menos meio x ao quadrado, né? Que é quando você aplica aqui. O que tem xy? Então meio e tem um 2 aqui multiplicando. Então menos vai cancelar esse 2 com esse aqui e vai ficar xy. Agora o que tem y quadrado? Então menos meio y ao quadrado. Ok? Ok, então aqui são os de grau 2, né? Os monômios de grau 2. Agora os de grau 1. A gente vai ter aqui, ó, o 2 aqui divide com o 2 aqui, eu tenho x. E aqui tem outro x, então mais 2x. O que tem y? Aqui eu tenho 2y, mas eu vou dividir por 2, então é y mais 2y. E a constante, aqui eu vou ter menos meio, e aqui eu tenho menos 1, tá? Então aqui vai ficar menos 3 sobre 2, tá? Então pronto, né? Esse é o polinômio de Taylor de ordem 2. Então esse daí é uma melhor aproximação para a minha função em torno do ponto meio, tá? Ok. Então esse daqui já se aproxima mais. Então se eu quero, por exemplo, trabalhar com essa função, mas essa função é complicada de se trabalhar, eu posso aproximar ela para um polinômio de grau 2, por exemplo. E aí essa função aqui é mais simples de trabalhar, que é um polinômio, tá certo? Só que tem um erro, né? Tem um custo, né? Aproximar essa função dessa função tem um custo. E que custo é esse? É exatamente o erro, tá? Para calcular o erro, vocês podem consultar lá no Guidorize, lá que tem a fórmula de como calcular o erro dessa aproximação, tá bom? Mas é só para vocês terem uma ideia da importância do polinômio de Taylor, né? É uma aproximação. Quanto maior é a ordem do polinômio de Taylor, melhor é a aproximação.